Bom, a gente gostaria de conversar mais com o Mário Gobi, eu gostaria, inclusive, de ter deixado o Marco Antônio Rodrigues conversar com ele. Eu não gostaria, não, Marília. Eu não gostaria de conversar mais com ele, não. Porque o tipo de pessoa que ele está se mostrando na conversa é inconversável. Ele não quer conversar. Claro. Ele quer dar a opinião dele e dane-se. Eu tentei fazer uma pergunta, ele rapidamente entrou pela coisa. E ele tem opiniões, que eu respeito, ele tem todo o direito de ter, mas as opiniões dele sobre a imprensa, as opiniões dele sobre o futebol, de uma maneira geral, são lamentáveis. Eu discordo totalmente. Dizer que a Leila não pode lamber o sapato dele, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? O que é isso? O que nós estamos falando aqui? Entendeu? Eu, sinceramente, eu não quero mais conversar com ele, não. É o tipo de entrevistado que eu não me interesso. Tudo é a maneira como você fala. É o que eu falei aqui no início. Eu nem discordo tanto da análise base dele, do Abel, que o Abel realmente extrapola. Agora, a maneira como ele fala é totalmente errada. Eu já tinha achado isso ao ler, e agora, então, me convenci 100%. Me convenci 100%. Ele não fala, ele discursa e sai do palanque. Então, isso não é entrevista. Isso é monólogo, entendeu? E o monólogo dele realmente não me interessa, decididamente não me interessa. E eu acho que com a Leila, então, ele foi de um baixo nível assustador. Não há outra palavra que não defina, que não seja baixo nível. Posso cortar só para poder fazer uma parte aqui, Bodão? Eu teria muita coisa. Só um minuto, Bodão, só um segundo. Assim, eu teria muitas coisas a dizer, mas eu queria falar duas. A primeira é a seguinte: não era sobre a Leila, e ele meteu a Leila no meio. Ele conseguiu fazer um elogio ao Abel e meter a Leila no meio de uma maneira muito pejorativa. Tem nome isso, gente. Tem nome isso. A segunda é a seguinte: é tão engraçado como certos homens conseguem falar tão apaixonadamente sobre a grama, sobre briga, sobre o dirigente desse, o treinador daquele, mas ninguém se manifesta nem sobre o Daniel Alves, nem sobre o Robinho e nem sobre a entrevista lamentável do Tite. Sobre isso ninguém fala, né? Ficam escondidinhos. Então, eram só essas duas coisas que eu queria falar. Marco Antônio. Ele me citou, como ele me citou, eu até queria responder para ele. Eu ia responder que ele acho que não ouviu minha declaração. Nas coisas que ele falou, eu também critiquei o comportamento do Abel, falamos a mesma coisa. Mas ele foi muito autoritário, só quis falar ele. Ele foi um delegado de polícia, se eu não me engano, está acostumado a gritar, a mandar, não ouvi ninguém. Também não tenho vontade de falar com ele, não, como disse o Renato. Só para deixar de novo, fechar o assunto aqui, que deu bastante repercussão, muitas frases. É uma pessoa cujo cargo, como disse a nota do Palmeiras, foi importante durante algum período. Ele foi ex-presidente do Corinthians, ele é conselheiro no Corinthians, e as declarações dele repercutiram, e aqui no UOL, tanto eu como o André Hernan, que também entrevistou ele mais cedo, e a gente vai ter aqui essa entrevista, jornalisticamente precisamos ouvir os personagens, não pudemos debater, e fica aqui então o gostinho de querer ouvir, para quem tiver essa vontade, mais do que ele fala de vocês da imprensa, ou de nós da imprensa, não dá para concordar, inclusive porque se é uma coisa que a gente faz é criticar a atual a renovação e transparência, não só a imprensa, como os sócios do Corinthians, que de forma contundente votaram no Augusto Melo, que também tem gestão de 2 meses bastante observada com lupa, não só por este veículo, mas por todos do que está acontecendo. Sobre o Mano Menezes especificamente, para quem não se lembrar, eu vou contar aqui, o Mário Gobi tem uma relação de amizade muito próxima ao Mano Menezes, desde que ele era diretor de futebol do Corinthians. Ele foi diretor de futebol do Corinthians antes de ser presidente do Corinthians. Ele contratou o Mano Menezes mais de uma vez. Então, como ele disse, durante alguns anos, o Corinthians teve entre Tite e Mano, Mano e Tite. E depois vem o Carille, a saída do Tite para a seleção brasileira, Carille, que tinha sido auxiliar de ambos no Corinthians. E, claramente, ele está numa posição ali, com todo respeito, de alguém que está doído tanto quanto o Mano Menezes, que foi saído do Corinthians, depois, vou repetir, de 5 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, com todas as confusões que ele teve em relação aos reforços, é verdade, mas nunca na história do Corinthians recente, quando eles haviam perdido 5 jogos seguidos, e eu sou contra a troca a cada 3 meses de técnico,
mas há exceções que comprovam a regra, e o trabalho do Mano, desta vez, dessa passagem do Corinthians de setembro até aqui, foi de fato ruim tecnicamente. Nós vamos mudar de assunto,